O que você mais nega acaba se tornando seu destino. Gruda em você. Fica voltando pra você, Gruda, né? Olhar exatamente. pra aquilo. Até você olhar. Então a gente precisa olhar para os nossos sentimentos humanos para que eles não nos dominem. Então, o que significa isso? Eu tô triste, então eu vou me permitir chorar. Até quando? Até eu sentir. Até esvaziar. Perfeito, adorei. Até esvaziar. Até eu sentir que eu me permiti sentir, vivenciar, extravasar aquela tristeza, pra daí, num momento posterior, eu fazer escolhas. De novo com a jarra. E agora? Exatamente, atacar de novo com a jarra. Então, e agora? Eu escolho ficar conectada com essa tristeza, aí já me permiti sentir. Mas agora, o que eu escolho fazer com isso? Eu escolho ficar conectada com essa tristeza ou eu escolho mudar a minha vibração e focar, o que essa tristeza veio me ensinar? Boa. O que essa situação que me decepcionou, por exemplo, veio me... Então, vamos supor que alguém tenha te decepcionado. Acabou de te decepcionar. Você está se sentindo triste, com raiva, indignada. Não é pra você fugir disso. Não, mas tem que vibrar positivo. Eu vi lá no podcast da Ellen que eu tenho que vibrar positivo. Não, eu preciso me permitir sentir. E às vezes o permitir sentir vai durar um tempo. Sim. Vai durar alguns dias até você conseguir esvaziar totalmente. Faz parte da vida. Agora, eu vou me apegar àquele ressentimento e ficar anos... Pois é. Né? Com aquele ressentimento e relembrando a história, e relembrando a dor e não querendo soltar. É Aí é uma outra coisa. Né? É igual alimentação. Né? Se um dia você vai ali numa festinha, come um brigadeiro, toma uma cerveja, Perfeito. tá tranquilo. Uma semana, meio junk, tá viajando. Saí de férias. Eu acabei de voltar Tranquilo. de férias em Florianópolis. Saí Agora, completamente da minha alimentação, mas foi uma semana. Isso. Não os Agora, 365 dias. Fazer disso um estilo de vida é outra história, né? Exatamente. Foi perfeito que você colocou isso, eu fiquei até feliz, porque eu sempre falo também, eu sempre tento lembrar, em algum momento eu faço esse parêntese, porque a gente fala muito dessa questão, né, da positividade e tal, da lei da vibração, mas tem que se acolher, tem que acolher o sentimento, porque cada emoção tem a sua função. Isso. Né? A tristeza Senão vem não te dizer que você não né? tá no caminho certo, exatamente. A raiva vem dizer que, peraí, pegaram no meu limite, então deixa eu me colocar ali, porque daqui não vai mais. Às vezes né? serve como um estímulo, uma propulsão, né? Exatamente. A raiva Cada emoção, ela tem a sua função e a gente precisa colher. E outra, a gente até comenta sobre isso Do entre filme? nós, assim. Não, entre nós como irmãs, né? Nos nossos momentos. Aqui a gente fala essa questão de ter que chorar, porque às vezes a gente precisa chorar para lavar a alma mesmo. E eu falo para os meus pacientes, né? Porque às vezes a pessoa tem medo de chorar, se permitir. E assim, cientificamente é comprovado que as lágrimas, elas liberam cortisol. Então elas realmente relaxam, ela até produz um pouquinho de sonolência, mas eu vi esse estudo há pouco tempo também, de Botam que pra fora, elas né? descarregam, cortisol é o hormônio do estresse, né, pra quem não sabe. Então assim, realmente tem ali uma função de relaxar e dar aquele, até produz um soninho. E é verdade, depois. a gente para pra pensar, né? Quando a gente tem uma crise de choro, depois você fala assim, Alivia vou um deitar pouco, um pouco agora. É verdade. E pessoas que às vezes vão panicar, não sei o quê, tem muito a ver com um choro reprimido, uma raiva reprimida. Então, assim, tem que acolher as emoções e depois você aí sim vai fazer esse processo de, peraí, já dei uma choradinha aqui, ok, já entendi esse sentimento, não tô negando, porque também é principal motivo principal etapa, né, nesse processo de cura é você reconhecer de onde está vindo. Sem dúvida. Aquele mau sentimento ali, Aquela né? angústia. Aquela angústia, de onde está vindo. Então você tem que se acolher até para se conhecer, não ficar fugindo e se preenchendo de coisas e de programa e de música e de pessoas para nunca se ouvir e silenciar e ficar ali com você. Então é muito importante processar esse sentimento com você mesmo ou numa terapia. Sem dúvida. Né? Para entender, poxa, então isso aqui não tá legal, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui não tô satisfeito. Foi e aí assim sim que eu você... sarei o meu pânico. Tinha uma época que eu tava com muita ansiedade. Você teve síndrome do pânico? Eu tive leve, assim, não cheguei a não sair de casa. Uma crise de ansiedade, uma né? crise de ansiedade. Não Mas você chegou a ser receber diagnóstico, fazer tratamento médico? Não, Não, eu sempre fiz terapia. Porque tá. eu estudei psicologia também. Jura? Eu não sabia. Eu fiz metade da faculdade. Tá. Fiz 2 anos, eram 4, só que aí eu vim modelar, aí eu me aposentei já de modelo 3 vezes. Essa foi boa. Aí foi numa das minhas voltas, é uma longa história. Tá. Eu sei que eu tava com muita ansiedade, porque eu tava fazendo muita coisa, eu sou muito acelerada. Minha cabeça, meu mapa astral é todo assim... Elétrico. Tá. E aí, eu tenho uma tendência a ficar um pouco exaltada, assim, muito ansiosa e tal. Mas eu sempre dormi bem, engraçado. Acabei de me dar conta, né? Eu sempre dormi bem. Mas tinha uma época que eu tava tendo algumas crises de ansiedade. Eu vou falar mais assim, porque... eu acho que é mais... crise de ansiedade é o que mais define. Exato. E aí, eu tava fazendo terapia pra tentar achar a fonte, porque eu tava sentindo isso e tudo mais. E eu percebi que quando eu chorava, eu melhorava muito. As crises se passavam. Sim. E eu sou durona, não sou muito de chorar, não sou muito molengona, não quero falar molengona, mas eu não sou muito manteiga derretida. Na verdade, eu descobri que eu sou.
Mas eu tinha uma defesa. Tá, você não se permitia. Eu não me permitia muito. Porque, na verdade, eu choro à toa. Eu vejo qualquer filme, assim, bobinho, eu choro. Você fala uma coisa bonita, eu me arrepio, eu fico com vontade de chorar. Eu me emociono muito fácil. Eu tenho conjunção com Netuno no meu mapa astral. Tá. Então, eu sou super netuniana, pisciana nesse sentido. Mas eu negava um pouco isso. Porque eu sou Sagitário com Aquário, eu sempre fui meio assim, vamos lá, ação, vamos fazer, vamos acontecer, alto astral, otimismo, não sei o quê. Então, eu tinha dificuldade de entrar nesse... de conectar com esse meu lado. E eu percebi que trabalhando na terapia e buscando a fonte das angústias, me dava vontade de chorar, porque eu entrava em contato com coisas que me deixavam triste. Sim. E quando eu chorava, as minhas crises melhoravam. Então eu curei essa minha crise de ansiedade praticamente com terapia, né, buscando a fonte e com o choro. Perfeito. E eu falo isso para as pessoas que às vezes estão passando, eu tô com pânico, não sei o que. Eu falo, cara, você tá chorando? Perfeito. E às vezes você não tá querendo entrar em contato com aquilo, porque dói. Mas você vê um filme de chorar que serve. Entendeu? Você chorar por outro motivo serve também. Pelo menos tá ajudando a descarregar. Você tá ajudando a descarregar. É. E dar aquele alívio. E eu melhorei muito, assim, sabe? Eu praticamente não tenho mais isso. Que legal. E toda vez que eu sinto que eu tô quase tendo, tô meio vulnerável, assim, eu me permito, eu falo, não tô chorando. Pra você ver, gente, como é importante chorar. Sim. Meninos, principalmente, né? Isso aí, é importante chorar. E é o que nos difere de um robô. Robô não chora, né? É uma atividade do corpo. Sim. E ela, tudo na natureza tem um sentido, tem uma função importante. Então, chorar não é pros fracos, não é molengão. Contrário. Igual eu mesma quase tava falando contrário. aqui. É o contrário, né? É o contrário, exatamente. Na verdade, quem é fraco, por assim dizer, né? É quem não tem coragem. Ou estrutura emocional. Estrutura emocional, coragem de olhar para os próprios sentimentos, né? Então eu fujo deles. Eu não sou forte o suficiente para olhar para eles. É verdade, então eu fujo deles. Mesmo. Quem e você sabe que interessante isso que você que trouxe? A Luíse falava assim, que a raiva, dentro da metodologia, a gente trata raiva e tristeza como dois lados da mesma moeda. A gente lida com esses sentimentos da mesma forma. E aí, por quê? Porque a Luíse dizia assim, na maioria das sociedades, claro, tem uma outra exceção? Tem, mas na maioria das sociedades, as mulheres são validadas a entrar em contato com a tristeza. Tá chorando, é mulher, né? Mulher chora, né? Agora, e a mulher entrar em contato com a raiva? Não é ok, né? Então, a mulher teve uma atitude mais raivosa, chegou em casa, né, pé da vida e tacou um negócio no chão, né? As pessoas estão assistindo nós aquilo. terapeutas, né? Exato. Desequilibrada, tá nós que meditamos, que fazemos yoga, ou qualquer coisa assim. Não pode. Ué, você que faz yoga? Ué, você que medita? Surtadinha? Você terapeuta? Né? Imagina. Nossa, e eu faço muita questão nas redes sociais, gente, de mostrar o quanto eu sou uma pessoa humana, de carne e osso, e que eu tenho os meus desafios. Eu perdi meu pai no ano passado, enquanto ele tava internado, eu fui mostrando, eu entrava nos stories aos prantos, eu falava, gente, hoje tá muito difícil. Hoje eu só quero chorar. Hoje eu só quero ficar aqui, né? Porque nós somos seres humanos reais, de carne e osso. Mas eu ia dizer o seguinte, que as mulheres, tá mais ok pras mulheres entrar em contato com a tristeza. E não é tão ok entrar em contato com a raiva. Porque a mulher que entra em contato com a raiva é desequilibrada, né? Dormiu de calçadinho, maluca, tem umas coisas assim. Maluca. É louca, né? Então, precisa arrumar um namorado. E pros homens, um pouco do contrário, né? Então tá ok o homem ficar com raiva. Agora e o homem que chora? É fraquinho, né? Esse aí é molenga, é fracote. Como assim, né? Tá chorando. O homem não chora. Vamos supor que, sei lá, uma pessoa aparece aqui na frente, né, do público, na frente de um monte de gente, te trata muito mal. Geralmente você vai reagir de uma dessas formas. Ou você vai ficar extremamente triste, ou você vai morrer de raiva. Ou um pouco dos dois. Né? Uma raiva com uma tristeza. Vai depender do período do mês. Vai depender do período do mês, né? No caso. E dependendo, né? Se é homem, se é mulher, geralmente o homem vai ficar mais puto da vida. E a mulher tende, né? Na maioria das vezes, a ficar mais triste, né? Mas você percebe que são dois lados de uma mesma moeda em muitos momentos, né? Então eu só achei interessante que você falou muito interessante mesmo.